Fala, galera do Meteoro Repórter! Hoje uma entrevista com um cara que eu admiro profundamente, um cara antirracista, um cara preto, batalhador. Ele fez alguns programas aqui com a gente, que foi o Multiverso Brasileiro. Eu sou admirador do Alê Santos, escritor, roteirista, geek, nerd, um cara que sabe muito das coisas. Ele sofreu, gente, um ataque covarde de um canal grande dentro da direita e da extrema-direita, que é o Brasão de Armas. A gente vai falar um pouquinho do que o Alê argumentou e o que os seguidores do Brasão de Armas estão falando, mas vamos primeiro aí para a nossa vinheta, para a gente começar bem aqui a nossa entrevista. Vamos lá. Só para dar um contexto para vocês desses ataques, gente, o Alê gravou um vídeo no Instagram, resumindo a coisa toda, é sobre uma Helena Negra de Troia, que foi aí pesadamente criticada pelo Brasão de Armas. Vamos ver o que o Alê falou a respeito disso. Vamos lá. Eu acabei de dar play no vídeo sem mostrá-lo na tela. Agora ele está na tela e está com som. Vou só dar um atualizar. Vamos lá, gente. Bora. Porque a nova Helena de Troia Negra, a Lupita Nyong'o. E aí, vamos trocar essa ideia? Galera meio conservadora, os caras metem o louco de que são os brabão da filosofia, de que entende de história pra caralho, de que eles são mega estudados, mega profundo, e não conseguem entender a coisa mais básica, a coisa mais razoável do mundo. E fazer cinema, especificamente em Hollywood, não tem nada a ver com ter profundidade histórica, tem tudo a ver com criar um produto que vai hypar e que todo mundo vai querer ir no cinema para assistir. Colocar muita grana para levar a galera para salas de cinema. Eles não estão nem aí se personagem é azul, é verde, se o ator é preto. Inclusive, eles utilizam essa dinâmica da diversidade. Já falei aqui para vocês que essa dinâmica que a galera chama de, nossa, existe uma onda woke, não passa de capitalismo no Hollywood. A galera realmente querendo mobilizar algumas pessoas, criar um novo tema para a galera ir assistir o filme. Já existe um filme da Odisseia, inclusive eu gosto dele pra caramba, eu tenho memória desse filme, todo mundo da minha geração aí, que tá chegando nos 40, tem memória desse filme. E muita gente da minha geração, principalmente essa galera que começou a se ligar cada vez mais na falta de pessoas negras dentro desses filmes clássicos, que vai olhar para esse filme de novo, de um monte de branco, de toda a variedade de branco, grego, italiano, todo tipo, todas o colorismo branco dentro do mesmo filme, eu falo, mano, não tem por que eu assistir, tá ligado? Em Hollywood está tentando sinalizar para essa galera, abranger mais público, criar um novo hype, porque é marketing, precisa gerenciar esse hype. Estão comendo com farofa esse hype, tá ligado? Eles já sacaram todas as estratégias, eles sabem o que mobilizar, tanto as pessoas negras que podem estar indo ao cinema para assistir a Lupita Nyong'o, quanto essa garotada, ou esses barbudos aí, tudo ressentido aí, porque trocaram o ator do personagem histórico dos livros que eles gostam de ler. Vou contar que a gente tá falando de Nolan, né, cara? Essa obra aí tem cara que tem soldado com armadura de Power Ranger, o maluco tá metendo louco aí pra caramba, e eu não tenho vontade alguma de assistir esse novo filme da Odisseia, mesmo que tenha a Lupita, que é uma atriz genial, maravilhosa. E eu não tô nem aí pra esse filme, o importante é que o Wagner Moura ganhou aí Globo de Ouro, histórico do Brasil. Que maravilhoso. O Nolan, que corre atrás do dele. Tem marmanjo dando chilique porque a nova Helena de Troia Negra, a Lupita Nyong'o. Por esse comentário acertado do Alê, principalmente no que ele fala, o filme não é necessariamente bom porque tem a Lupita, tá, gente? Essa é uma questão capitalista. Não tem onda woke. Aliás, essa é a maior teoria da conspiração da extrema-direita recente. Por conta disso, o Alê recebeu avisos do tipo, inflamados pela fanbase desse canal, se prepare para ser sodomizado e ridicularizado até não sobrar nada. Como assim? Essa turma aí que gosta de fazer debates, alguns debates ridículos em espaços de extrema-direita, não suporta um videozinho de Instagram, Alê Santos? Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Ô, Pedro, brigadão aí pela introdução, cara. Essa admiração recíproca, e é bem isso que você falou. Eu fui muito razoável, acho, até no meu vídeo, porque apesar de usar o print do Thiago Braga e tal, eu estava discutindo exatamente sobre todos esses conservadores que estão pegando essas nuances históricas, tradicionalistas. Ah, mudou meu personagem, o personagem antigo era perfeito e tudo mais. E eles não sacam que Hollywood não quer fazer documentário, Hollywood está querendo fazer
dinheiro em cima de todo mundo, tá ligado? Então, quando o simples fato de eu ter desmontado essa teia de, cara, se você acha inteligente pra caramba, mas sacada que é só o feijão com arroz do marketing capitalista de Hollywood, já ativou toda essa tropa, essa horda e tal. O próprio Thiago, provavelmente ele foi o cara que ativou a fanbase dele, porque ele compartilhou nos stories dele, eu vi, até deu um likezinho ali no story dele, tipo, beleza, eu vi que você tá compartilhando ali a minha parada. E depois disso, foi uma enxurrada de comentários horríveis, mas um especificamente foi muito, passou da linha do aceitável. Acho que tem um papel aí que nós, como comunicadores, no meio nerd e tal também, a gente precisa ajudar a comunidade a limpar, entender os limites que as pessoas podem ou não ultrapassar ali, né? Não é razoável você comentar que alguém vai ser sodomizado até não sobrar mais nada. Então agora, esse rapaz que comentou isso vai ter que explicar na justiça. Eu fiz o boletim de ocorrência ontem com o advogado Rômulo Pinheiro, que estava aqui comigo de Belém do Pará. Ele é de Brasília, mas ele estava aqui comigo, exatamente para levar a responsabilidade para esses caras. Estão acostumados a comentar essas porcarias nos lixos de comunidades que eles orbitam, mas quando eles saem dessa esfera das comunidades que eles estão orbitando... Print, Ale? Até para pode, mostra melhor, é importante aqui que você abriu o BO, né? E Sim. Esse rapaz aqui, Leonardo Cutrim, deixa eu botar na tela aqui para vocês verem junto. Mas é isso, tá rolando esses ataques, que é aquela coisa típica, né, Ale? Sobretudo o cara que tem muito inscrito no YouTube, o cara tem quase 1 milhão, né? Não tô Sim. necessariamente falando mal desse número de seguidores, mas aí tem uma responsabilidade maior, e ele pode verdadeiramente te linchar. Sim. Porque você apontou um negócio coerente na falta de embasamento do vídeo dele, que é o que ele faz recorrentemente, né? Ele pega esses livros, essas obras de extrema-direita, e dá uma chancela de youtuber, né? Exato. E sabe o que é curioso? Essa fanbase toda, considerando o youtuber como o maior historiador da nossa sociedade. E eu acho que eles falam muito sobre sobre o que a internet faz com a cabeça dessa garotada, porque talvez eles nem tivessem a oportunidade de conhecer historiadores que estão pesquisando realmente. Eu sei que muitos historiadores, muitos cientistas, muita gente séria está pesquisando, produzindo e usa a comunicação da internet para potencializar isso, mas tem gente que está lá só pelos likes mesmo, só pela comunidade, só por esse fandom. E quando você vê um comportamento do fandom agressivo assim, esse é um indício de que tem alguém que está muito mais pelo ego do que pela pesquisa, do que pela discussão, do que pelo bom debate, sabe? Eu acho que a extrema-direita faz muito isso. Muitas figuras que estão ali só jogam para sua plateia, e a plateia, como a gente já viu com o bolsonarismo, quem garante que uma dessas pessoas não seja louca o suficiente de amarrar uma bomba no corpo, como alguns bolsonaristas fizeram ali na frente do STF? Quem garante que um desses reacionários assim não tente efetivamente me encontrar e tentar alguma coisa contra mim, sabe? Quem garante isso? Porque eu sou homem, porque eu tenho certeza absoluta que se eu fosse uma mulher, as ofensas seriam muito piores, o terror seria muito pior, que eles geralmente fazem com mulheres. Uhum. Ale, quando a gente entra nessas discussões dentro da internet, né, vira uma coisa... Eu fico muito na cabeça com aquele debate que teve, tava o Pablo Peixoto, tava os caras da Liga Nerdola. A gente fica muito nessa discussão assim, eles têm uma ideia de purismo dentro da cultura pop, e eu tô muito influenciado com a notícia hoje. Hoje o Jamil Chad publicou lá no ICL que tem um Tinder, gente, para supremacista branco. Eles têm uma ideia de pureza ideológica que, cara, e olha que você sabe mais do que eu, você tá no meio dos quadrinhos. O meio de quadrinhos tá coalhado de fascista, tem um monte, assim, uns caras até famosos. Mas é um conceito de pureza que nem os criadores das obras colocaram ali. Você pega os autores de Marvel, os autores de DC, eles olham, é o que você falou, é capitalismo. Eles olham o que eles olhavam lá atrás, né, na era de ouro dos quadrinhos, o que tava vendendo na banca. Cara, não tinha essa visão assim, não, a gente quer acabar com os valores. Não, era... Gente, na Segunda Guerra Mundial foi propaganda de guerra, os quadrinhos. Exato, e eu acho que
O Alexandre Link fez uma vez um vídeo sobre nostalgia que fala muito sobre isso, é puro ressentimento nostálgico, porque é o que você falou, né? Os criadores estavam empenhados em promover essa pureza. O quadrinho é o lugar que tem inúmeros multiversos, inúmeras versões de Superman, sabe, de experimentação. O quadrinho, ele era de nicho, assim como RPG sempre foi de nicho, então a galera criava, experimentava, criava versões alternativas e tudo mais, só que o próprio Alan Moore fala muito sobre esse ressentimento, né? Esse fandom que foi criando a partir dos últimos anos, com essa cultura de super-heróis, criou homens ressentidos, criou uma casta de geralmente classe média, branca e tal, que não sabe lidar com as mudanças que o mundo teve, porque quando eles criaram essa cultura e era restrita a uma comunidade de classe média, eu imagino que aqui no Brasil, por exemplo, RPG, eu vivia no interior de São Paulo, então não tinha muito acesso. Me parece que RPG era uma coisa muito de classe média, de capital. E aí a internet vem, promove um debate, expande esse campo o impacto da cultura nerd para outras pessoas. É importante lembrar, porque você sabe que a Marvel tinha falido antes de ser comprado pelos estúdios de cinema. A Marvel tinha falido, a DC, e quando uma cultura que era de história em quadrinho, que era um material impresso, que era de nicho, vai para um estúdio de cinema que tem a necessidade de expandir isso para um veículo que é maior, que atinge mais pessoas, essas pessoas que estão ressentidas com o passado, estão ressentidas com seus super-heróis, veem aquela sua cultura se adaptando a novos públicos. Não sei se eu postei um outro vídeo falando, por exemplo, que a cultura negra, as pessoas negras, elas são determinantes para o público de TV nos Estados Unidos, porque pessoas negras consomem, chegam a contratar 3 vezes mais o número de minutos que eles consomem nos streamings. Então, o público negro, para a TV, para os streams dos Estados Unidos, são determinantes para discutir o que é hype e o que não é hype. O público negro dos Estados Unidos consome 15 horas a mais de televisão. Então, você consegue perceber que nenhum streaming, nenhuma produtora que quer difundir seu conteúdo nesses lugares vai desprezar o poder de consumo de conteúdo de televisão da comunidade negra. Não tem mais volta a isso. Eles vão mesmo sinalizar porque, constantemente. Né, tem um elemento, desculpa te interromper, mas só um complemento do raciocínio. Quando você fala da questão das horas que eles assistem mais, tem o componente do racismo, não só no preconceito existente, mas assim, as pessoas negras são as mais marginalizadas, são as que ganham menos e que são, portanto, aquelas que vão procurar mais a cultura pop até para se distrair. Então, se você ignora esse público, você cria uma loucura do tipo, eu vou fazer só arte branca. Cara, primeiro você vai criar uma sociedade doente e 2, que não vai estar sintonizado com as pessoas. Ninguém mais quer, cara. Eu sou esse cara nerd também, que na década de 90 tinha poucas opções de personagens, de coisas que a gente gostava. Só que a verdade é que esse público mudou e à medida que saiu o Super Choque, saiu Pantera Negra, saiu o Blade, a gente foi falando, nossa, legal, quero ver mais personagens negros. A população negra, eu sou o cara que, por exemplo, eu falei que eu adorava aquele filme do Odisseia, mas hoje em dia eu não vou mais no cinema, cara, assistir uma obra se só tiver cultura europeia branca, cara, não faz mais sentido para mim. Então, essa mudança de consciência de muitas pessoas negras faz com que essa parcela, que é relevante, importante para a cultura pop massiva, não possa mais ser desprezada. Os produtores vão colocar um ou outro personagem negro. Agora, fica imaginando esse filme de Odisseia, por exemplo. Não tem um assunto novo sobre ele, a menos que você mudasse a etnia de personagem, né? O que tem para agregar no filme que já foi bom no passado? Então, eu imagino que a cabeça do Nolan e tudo mais foi isso. A Lupita é maravilhosa, atriz genial, assim, deveria ter vários Oscars assim, na sua carreira. Mas não é sobre ela, é sobre a cabeça dos produtores. Eles sabem que se fizer uma Odisseia totalmente pura, se fizer qualquer filme, Senhor dos Anéis, totalmente só de pessoas brancas, tem uma galera que, assim como eu, vai falar, cara, beleza, não tem interesse nisso, não é para mim. A mudança de comportamento aconteceu nas pessoas da cultura pop. Então, ou você faz para nicho, e é muito curioso, porque negros nos Estados Unidos são minoria, mas quando a gente fala de nicho de cultura, o nicho agora é essa cultura nerd, reacionária, nostálgica, puritana, que talvez, se for lançado, que já foi comprovado, né? Porque, como eu disse, a Marvel faliu, já foi comprovado que esse público
por si mesmo, não sustenta, apesar deles falar pra caramba, eles não sustentam a cultura pop. A cultura pop é de pessoas dos Estados Unidos, de asiáticos agora, de brasileiros, de latinos, de uma variedade muito grande que aconteceu nos últimos anos, de pessoas que foram inseridas nesse meio e que questionaram esse meio e que ganharam consciência de que também querem ser representados, sabe? É uma tendência isso de representar outros públicos, porque... E outra, o Pedro, a gente sabe que, para quem olha para o cinema, sabe que a maior parte da grana, inclusive, de quem faz filmes, não necessariamente vem do filme, da sala de cinema, mas dos produtos licenciados. A galera quer que jovens negros comprem a máscara do Homem-Aranha, tá ligado? A galera quer que usem a camiseta, a galera quer que comprem, que vão aos parques ver os personagens. Então, para isso, você precisa de representação. A Perifacom fez um levantamento do público deles. Acho que o super-herói de maior sucesso é o Miles Morales do Spider-Man, clássico. Claro, ele está representado nessa geração periférica que precisa de representação. Uma coisa importante que você falou, eles não estão, apesar de eles serem barulhentos, eles estão, na verdade, afundando a cultura pop. Eu entrevistei esses dias o Alexandre e o Dave, que eles viajaram para a China, e eu fiz cortes aqui no Meteoro criticando o Jovem Nerd por conta das demissões que aconteceram na redação. Aí ficou o pessoal bugado nos comentários. Como assim? Ele trata bem o Alexandre e o Dave e ele é crítico? Então, gente, na imprensa isso é o normal, assim, a gente critica coisas, mesmo porque a questão das demissões, a empresa não é mais só deles, é da Magazine Luiza, e sim, isso eu vou criticar, eu não abro mão disso, o que não significa que a gente precisa ficar nessa cultura de fandom o tempo inteiro, né, Ale? A gente precisa ter mais leitores críticos, né, cara? Exatamente, eu acho que até essa inserção por exemplo, você acabou de citar uma empresa que era só de nerds e que abriu para uma empresa varejista brasileira, já mostra isso que a gente está conversando, sabe? Se você quer expandir para o mundo, você não quer ficar só no seu grupinho, você vai agregar outras visões de pessoas, sabe? Então, a cultura nerd que foi criada numa era que não existia a Perifacom, hoje tem que lidar com o fato de que existe a Perifacom, e que existe também os nerds aqui de Belém do Pará, que é o Conecta, e que existe os nerds do Nordeste, e que existem os nerds, de repente, da cultura coreana que está consumindo. Os nerds do Acre. Pois é, então, isso existe, assim, e ninguém mais... E parece, é muito razoável entender que é só questão de marketing, né? Hollywood, principalmente, é só marketing. Hollywood só quer saber de grana, e se para fazer uma grana eles tiver que sinalizar, trocar o personagem e transformar essa troca num hype, porque eu até acho, Pedro, que no começo dessa onda de vamos trocar personagens, era uma experimentação. Eles não sabiam o que aconteceria. Agora, eles manipulam, eles sabem, vou trocar o personagem do Harry Potter do nova obra do Harry Potter para uma pessoa negra, vai dar hype. Esse hype vai gerar notícia. Essa notícia apoia inclusive o lançamento dessa nova obra. Eu vou trocar um novo Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Porque, sinceramente, quem assistiria, quem iria assistir de novo uma série toda do Senhor dos Anéis se não tivesse coisa nova, né? Não só na narrativa, mas se os personagens não fossem diferentes de tudo que a gente já viu, apesar de ser muito fã do Senhor dos Anéis, assim, tem os 3 livros aqui de colecionador, mas a gente quer ver, eu quero me ver, tá ligado? Eu quero me ver no elfo. E isso não é canônico, e tem aquela questão que, mas modificou o cânone. Não modificou. A obra está intacta, a obra está aqui, a edição está aqui. Ela não foi modificada, não foi deteriorada, não foi queimada, não foi nada. É tão difícil compreender que uma adaptação gera uma obra nova, gera uma nova visão dessa obra, né? Nos quadrinhos mesmo, a gente já falou, é tão comum quando um novo artista pega um herói do passado, ele modifica. Quantas versões da origem do Batman e do Wolverine existe por aí, ligado? Então, esse conceito de canônico, às vezes é só ressentimento mesmo, é só nostalgia e ressentimento. E é racismo também, né, Ale? Eu tava lembrando aqui, enquanto a gente tava conversando, tem uma série, não é exatamente a série de nós, homens da cultura pop, mas eu assisti, por exemplo, aquela Bridgerton, que fala de nobreza e coloca as pessoas pretas na posição dos nobres. Isso incomodou um monte de gente. Como assim? Pessoas pretas numa corte à la França do começo da Idade Moderna? Cara, mas obra de arte serve para isso. É para você, inclusive, pegar os limites e esterçar eles
e testar coisas, né, Ale? Pode ficar uma coisa, evidentemente, é o que você falou. Não é porque a Lupita tá nesse filme que o filme é necessariamente vai ser bom. Mas a questão é a seguinte, cara, a gente tá no... Isso que a galera conservadora não consegue entender. A diversidade é um privilégio nessa era. Você pode pegar isso e usar dentro da cultura pop, cara. E não, os caras, eles optam por continuarem reacionários. É um negócio que eu não consigo entender, assim. Eu não consigo entender, inclusive, o extrema-direita soft, que o pessoal fala, não, ali é só conservador. Cara, conservar o quê? Conservar o quê nisso? Cara. E outra, assim, suponhamos que seja conservadorismo, a obra original está conservada, cara. As obras foram escritas do século XVI, XVII, estão ali. Né? Volta a ler, vai ler de novo, vai ver uma coisa da década de 50. Nós estamos num mundo que tem outras dinâmicas sociais, que tem outras pessoas, outras cabeças e tal, e como você falou, esses casos expõem o racismo dessa comunidade. Porque quem hoje não consegue lidar com o fato de que tem uma pessoa preta ali num lugar de protagonismo, que era para ter um alemão, era para ter um italiano, era para ter uma outra pessoa. Não, eles colocam uma pessoa negra. Então, por que você se comove tanto? Por que isso é tão perturbador para quem está assistindo esse tipo de coisa, a ponto dele se emocionar e ter que de agredir, fazer comentários, de tentar ficar explicando que as pessoas são burras porque tal pessoa porque Helena não deveria ser negra, mas todo mundo sabe que historicamente talvez não existisse alguns personagens negros em algumas posições da Europa, sabe? Mas como eu sempre falo, não é um documentário, Hollywood não é documentário, não é tão difícil assim, a gente vai começar a encarar as produções cinematográficas como documentário, sendo que nem o próprio cinema faz isso, sabe? A gente está falando de versões paralelas, de puramente criadas para entretenimento das pessoas, e emoções boas e ruins fazem parte do entretenimento. O medo faz parte do entretenimento, o amor faz parte do entretenimento, e eu suspeito que o Hollywood agora começa a mobilizar o ódio, porque o ódio também está fazendo parte do entretenimento recentemente, principalmente quando ele sabe que algumas mudanças vão atingir tais personagens. Se não me engano, teve um ator dessa adaptação do universo de Harry Potter que sofreu muito racismo. Tem atrizes que sofrem com isso pra caramba. Uma parte de mim sabe que eles têm consciência de quando eles vão assumir isso, a comunidade que eles estão lidando, que eles também são atores, devem receber bem para isso e tal. Uma outra parte sabe que a indústria está novamente utilizando esse sentimento para falar, cara, talvez você se torne conhecido mundialmente por conta do ódio que você vai receber, sabe? Então é inescrupuloso mesmo, e ser inescrupuloso é a base de Hollywood, né? Sempre foi, desde inescrupulosamente racista. Uhum. Ale, só saindo um pouquinho desse assunto, mas ainda continuando nele, você tem feito comentários bem bacanas no seu Instagram, e uma das coisas que você pegou também os protestos que está tendo agora, supostamente de crianças contra o Felca e a questão do controle de idade nessas plataformas de games. Cara, como é que você tá vendo essa questão e essas contradições no mundo que a gente tá vivendo hoje? A gente falou agora do racismo no universo da cultura pop. Você mostrou também um corte da Ana Paula Renault explicando cotas para uma participante negra. É um mundo maluco, cara? A desinformação chega também no periférico? Cara, eu acho que você é da minha geração, você vai fazer 40 anos de idade, assim, minha idade e tal. E eu lembro que quando a internet surgiu, no ano 2000, a gente tinha a percepção de que a gente poderia se conectar com quem a gente quisesse e construir a rede que a gente quisesse de conhecimento. E hoje, as pessoas esquecem que existe um algoritmo que privilegia alguns temas. E esse algoritmo empurra as pessoas a não entrar em discussões profundas mesmo, sabe? Muito sinceramente, assim, o que a gente faz hoje no Instagram e tal? Até eu fico vendo cachorrinho dançando com IA, compartilho uma polêmica, eu abro meu celular e já vem uma notícia do Big Brother. Fui eu que escolhi me conectar com o Big Brother, sabe? Lembra da época sem algoritmo? Você abria o Orkut e aí você ia buscar o conteúdo. Deixa eu ver qual comunidade eu quero me envolver hoje. Hoje o algoritmo empurra muitas coisas pra gente. E essa coisa do algoritmo mobilizar ou desmobilizar a gente, talvez eu acho que uma parte da criançada
envolvendo com o Roblox tem a ver com isso, porque não tenho dúvida que alguns influenciadores de Roblox, algumas pessoas têm muitas conexões, impulsionaram essa criançada para fazer isso, né? Até falei que provavelmente uma criançada de classe média e tal, que criançada preta não está brigando para ter chat no Roblox ali e tal, sabe? Provavelmente tem outras coisas para discutir. Então, sim, primeiro eu acho que tem essa questão dos grandes influenciadores, ocupam uma grande pauta, então parece que é orgânico, parece que nasceu das próprias pessoas, mas não, talvez tenha um interesse algoritmo para que essas notícias, para que essas coisas aconteçam ali. E, do mesmo modo, viver nessa sociedade do algoritmo desinforma, faz com que algumas pessoas negras, como a Milene e Big Brother, não consigam compreender a profundidade da discussão de cotas. Eu acho isso ridículo, porque eu falei no vídeo, cara, existem cotas há mais de 20 anos, né? Eu fui um dos cotistas. Quantas discussões as pessoas estão levando pro Big Brother achando que são inéditas? Cara, todo ano, você é a favor, você é contra as cotas. Isso já foi superado por todos os dados estatísticos que desarmaram as hipóteses mentirosas da direita sobre cotas. Cotas não vão... Um aluno que entra por cotas não tem um índice bom de aprendizado, já foi desarmado. Já foi mostrado que um cotista, em alguns cursos, consegue até superar o desempenho de não cotistas. Um argumento que a direita tinha, inclusive o Fernando Holliday importou pra caramba aqui no Brasil, era que as cotas iriam aumentar a tensão racial. Mano, que tensão racial modificou no Brasil ao ver um cotista? Se eu não tivesse falado aqui no vídeo que eu sou um cotista, as pessoas nunca perceberiam. As cotas não se tornaram marcadores raciais que ficam sendo carregados ao longo da sociedade, não. Elas só estão em disputa na internet naquele período enquanto a pessoa é cotista. Para ser muito sincero, eu como cotista, eu acho que depois de 3, 4 meses de universidade, no meio da sala de aula, ninguém sabia que eu era cotista, todo mundo só sabia que eu era esforçado pra caramba, que eu entregava todos os trabalhos, que eu vinha de uma outra cidade e as minhas notas eram sempre boas e tudo mais, que eu já estava estagiando no terceiro ano de faculdade, então... É o que importa no final das contas, né, cara? Você entrou lá e é isso, você é um aluno como qualquer outro e é importante as pessoas entenderem a importância das cotas, não porque você necessariamente foi cotista, é porque todos precisam ter acesso a isso. Todo mundo precisa ter escola básica, todo mundo precisa ter ensino médio, todo mundo precisa ter faculdade. E assim, as cotas elas vêm para corrigir um erro histórico gigantesco, Ale, que é aquela coisa de achar que educação é só de uma casta. É constitucional isso, né? Se na Constituição garante que a gente tem educação e que essa educação tem que ser superior também, porém, socialmente, pessoas negras não estão chegando nessa educação superior por várias questões raciais e sociais e tal, é dever do Estado garantir o acesso para essas pessoas a essas instituições. Então, e isso é uma discussão nova, já foi amplamente superada. A gente tem uma outra discussão eu acho que tem relacionado às cotas, que é uma discussão brasileira, que é trabalho, e depois que você tem seu diploma, que você está formado, como conquistar um trabalho melhor, como conquistar novas condições para aquelas trabalhadoras. Eu acho que essa é a discussão que vem pós-cota. A gente está vivendo a era pós-cota social, pós-cota racial já, sabe? Então, e ver essas pessoas que ainda estão no algoritmo, o algoritmo privilegia que as discussões fiquem no raso, né? Eu lembro que em 2019 eu participei de um debate lá no Morning Show perguntando se o Brasil era racista. Em 2026, né, ainda tem gente fazendo as mesmas perguntas. Então, viver em loop é algo que que favorece o algoritmo, que favorece a direita, que favorece a desinformação, que favorece as pessoas que não se conectam com um conteúdo verdadeiro e profundo, mano. Exatamente. Ale, pergunta tradicional aí já pra gente se encaminhar aqui com a entrevista. Projeto, você tá tocando algum roteiro, algum livro, algum... Sim, eu entreguei ontem o argumento da minha nova história em quadrinho, Mecânima, da previsão para o segundo semestre de 2026, assim. Estou fazendo com o Paulo Daniel Santos, que é um ilustrador maravilhoso, vai sair pela HarperCollins, e assim, a gente tá se empenhando bastante para ser um grande lançamento. Quando tiver novidades, eu vou te chamar ali, porque Mecânica vai ser pesado, assim, vai ser um cyberpunk legitimamente brasileiro. Você já tá convidado para voltar, você já sabe, né?
Tá. Pois é, eu vou te mandar alguns spoilers daqui a pouco, porque a ideia é realmente construir o imaginário de cyberpunk brasileiro conectado com a ancestralidade, com aquelas coisas que quem já lê meu afrofuturismo já entende que eu vou trazer para essa nova graphic novel. É isso. Muito bom. Ale Santos aqui. E você encontrou meu amigo, Adriano Viaro, que eu basicamente Sim. eu moro com ele nas lives aí, historiador, autor do Anti-Coach. Eu tive um debate com Um grande irmão também. É um irmão querido, mas ele tava falando para mim que ele é pondeniano incorrigível, né? Que ele leu o Luiz Felipe Pondé. Eu falei, larga o Pondé, cara, vai ler outras coisas lá e tal. E ele tá me convencendo a ler o Pondé. Não, lê que isso aqui que é importante para você saber. A gente tem que ler também pessoas que a gente discorda e tal. E eu concordo com ele, assim, quando a gente fez essa crítica hoje sobre o Brasão de Armas, eu entendo as pessoas que leem, eventualmente, autores de direito. Agora, cara, esse negócio de botar fandom também para te atacar, aí também não dá. Aí a gente tem que denunciar mesmo. É responsabilidade. Esse cara que fez esse comentário, ele vai ser responsabilizado, ele já deletou as próprias contas dele, mas ele já tinha feito registro até em cartório, todos os metadados das contas e tal, ele não vai fugir disso daí não. E é um exemplo que tem que ficar, porque a internet não é terra sem lei, e uma pessoa que fala uma coisa, uma atrocidade assim, tem que ser responsabilizada para toda a comunidade aprender. Exatamente, a gente não pode permitir linchamento e essa coisa também. O pessoal fala assim, é tudo guerra cultural, como se só a esquerda fizesse isso. Não, quem faz muito isso é a extrema-direita. A gente convive, às vezes, com os contrários. A gente elegeu o Lula, que tem um governo coalhado de gente de direita, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Não é que não há diálogo. Agora, quando o cara cai para isso, para ataque, aí não dá mesmo. Ale, obrigado, querido, pela conversa. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, é isso aí. Quem quiser, me segue nas redes sociais do Instagram, lá, o @SavasFiction, que eu tô direto falando conteúdo sobre cultura pop também, e falando de ficção científica, ajudando você a ler o Brasil através da ficção. É isso aí. Ale, querido, bom trabalho, parabéns aí pela nova Beijão. obra. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau. É isso, queridos e queridas. Mais um Meteoro Repórter aqui. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.